Você já acordou no meio da noite, com o coração acelerado, sentindo que não está sozinho? Talvez tenha sentido um peso no peito, como se algo estivesse ali, te observando, te tocando, ou até te envolvendo em uma energia que parece ao mesmo tempo assustadora e sedutora. Essas experiências que misturam medo e fascínio têm um nome que atravessa séculos: íncubos e súcubos. No universo espírita, acreditamos que o mundo é muito maior do que vemos, e hoje vamos explorar essas figuras misteriosas que aparecem em lendas, sonhos e até nas nossas crenças mais profundas. Fique comigo, porque esse mergulho no desconhecido vai te fazer repensar o que acontece quando você fecha os olhos à noite. Vamos juntos descobrir o que são íncubos e súcubos, de onde vêm essas histórias e como o Espiritismo pode nos ajudar a entender essas experiências. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Primeiro vamos falar sobre o que são essas entidades. A palavra íncube vem do latim, algo como deitar-se sobre. Já imaginou a imagem? Um ser que parece se aproximar enquanto você dorme, como se quisesse se conectar com você de uma forma muito íntima. Na tradição, íncubos são espíritos ou demônios masculinos que buscam mulheres adormecidas, muitas vezes com intenções que vão além do físico, como drenar energia vital ou até, segundo algumas lendas, gerar filhos sobrenaturais. Súcubos, por outro lado, vem de uma palavra que significa deitar-se debaixo. São figuras femininas, sedutoras, que aparecem para homens, envolvendo-os em sonhos ou sensações que podem ser ao mesmo tempo prazerosos e exaustivos. Essas entidades são descritas como irresistíveis, capazes de assumir formas que despertam desejos profundos, como se lessem a mente de quem encontram. Mas de onde vêm essas ideias? Por que em tantos lugares do mundo as pessoas contam histórias de seres que visitam à noite? Vamos começar viajando até as civilizações mais antigas. Na Mesopotâmia, milhares de anos atrás, já se falava de entidades como Lilitu, uma figura que muitos associam à Lilith da tradição judaica. Lilith, segundo as lendas, era uma mulher que desafiou as regras e se tornou uma espécie de espírito noturno, visitando homens enquanto dormiam, trazendo tanto prazer quanto medo. Algumas histórias dizem que ela é a mãe dos súcubos, uma figura poderosa que representa liberdade, mas também perigo. Na Grécia e em Roma, havia espíritos semelhantes como faunos ou ninfas, que às vezes assumiam papéis sedutores, embora menos sombrios do que os demônios das histórias cristãs. Quando chegamos à Idade Média, as coisas ficam mais intensas. A Igreja cristã, que dominava o pensamento da época, começou a ver essas entidades como algo maligno. Íncubos e súcubos foram classificados como demônios, servos do mal, enviados para tentar as pessoas e afastá-las do caminho da virtude. Havia até um livro chamado Maleus Maleficarum, que servia como um manual para caçar bruxas. Nele, essas entidades eram descritas como perigosas, capazes de enganar homens e mulheres, levando-os a pecar. As mulheres, em especial, eram acusadas de se relacionarem com íncubos, e isso muitas vezes era usado como prova de bruxaria. Imagine o medo que isso causava. Uma mulher que tivesse um sonho estranho ou uma gravidez inexplicada poderia ser julgada como alguém que fez um pacto com o diabo. Para os homens, os súcubos eram vistos como uma ameaça à alma, sugando sua força vital e deixando-os fracos ou doentes. Mas essas histórias não são exclusivas da Europa. Em todo o mundo, diferentes culturas têm suas próprias versões de espíritos que visitam à noite. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a lenda do boto cor-de-rosa. Dizem que ele sai dos rios da Amazônia, toma a forma de um homem bonito, de chapéu e roupas brancas, e seduz mulheres em festas ou à beira do rio. Quando a mulher percebe, ele já desapareceu, deixando apenas mistério. Essa história não te lembra um pouco os íncubos? Na África, há contos de espíritos que aparecem em sonhos, muitas vezes ligados à fertilidade ou à vingança. No mundo árabe, os djinns, seres espirituais que podem ser bons ou maus, às vezes tomam formas sedutoras para interagir com humanos. Na Tailândia, existe a lenda da Krasue, uma entidade feminina que flutua à noite buscando energia de pessoas adormecidas. Cada cultura parece ter encontrado uma maneira de explicar essas experiências que desafiam a lógica. Agora você pode estar pensando, será que tudo isso é só imaginação? Histórias para assustar ou explicar o desconhecido? A ciência moderna tem algo a dizer sobre isso. Hoje, muitas experiências que no passado seriam atribuídas a íncubos ou súcubos são explicadas por um fenômeno chamado paralisia do sono.
Já passou por isso? É quando você acorda, mas seu corpo não responde. Você está consciente, mas não consegue se mexer. E às vezes sente uma presença no quarto, como se algo estivesse te observando ou sentado sobre você. Pode ser assustador, mas também pode parecer real demais, como se alguém estivesse ali, tocando você ou sussurrando algo. A ciência explica que isso acontece porque, durante o sono, o cérebro desliga os músculos para evitar que você se mova enquanto sonha. Às vezes você acorda antes que o corpo desligue essa trava, e o cérebro cria imagens ou sensações que parecem verdadeiras. Essas imagens podem ser moldadas pelo que você acredita ou já ouviu falar, como demônios ou espíritos. Mas a paralisia do sono não explica tudo. Algumas pessoas relatam sensações tão intensas, tão detalhadas, que parece impossível ser apenas a mente brincando. É aí que o espiritismo entra. No espiritismo, acreditamos que o mundo físico e o mundo espiritual estão conectados. Nem todo fenômeno estranho é só o cérebro criando ilusões. Às vezes, pode ser a influência de espíritos desencarnados, aqueles que ainda não encontraram paz e continuam presos a desejos terrenos, como a paixão ou o prazer. Esses espíritos, que podemos chamar de obsessores, buscam se conectar com pessoas que estão vibrando em uma energia semelhante à deles. Imagine alguém que viveu uma vida cheia de apegos materiais, como o desejo físico ou a busca por poder. Quando esse espírito deixa o corpo, ele não muda de uma hora para outra. Ele pode continuar procurando maneiras de satisfazer esses desejos, e uma pessoa que esteja desequilibrada com medo ou até muito curiosa sobre esses temas pode atrair essa energia. No espiritismo, não vemos íncubos e súcubos como demônios com chifres e asas, como nas histórias medievais. Eles são espíritos como qualquer um de nós, mas que ainda não evoluíram espiritualmente. Eles podem se aproximar de alguém durante o sono, porque é nesse momento que estamos mais vulneráveis. Quando dormimos, nosso espírito fica mais livre, mais conectado ao plano espiritual. E isso pode abrir portas para influências externas. Já ouviu falar de alguém que sonhou com uma pessoa que parecia muito real, quase como se pudesse tocá-la? Ou alguém que acordou se sentindo exausto, como se tivesse passado a noite inteira em uma batalha invisível? Esses podem ser sinais de uma influência espiritual. Mas antes de sentir medo, é importante entender que nem tudo é tão sombrio. No espiritismo, aprendemos que o conhecimento é a melhor ferramenta para lidar com o desconhecido. Se você acredita que está enfrentando algo assim, o primeiro passo é não se desesperar. O medo é como uma porta aberta para energias negativas. Em vez disso, busque equilíbrio. A oração é uma arma poderosa, não porque seja mágica, mas porque eleva seus pensamentos, conectando você com energias de amor e proteção. Quando oramos com fé, criamos uma barreira que espíritos menos elevados têm dificuldade de atravessar. Além disso, cuidar da sua energia é essencial. Pensamentos positivos, atitudes de bondade e a prática da caridade fortalecem seu espírito, tornando-o menos vulnerável a influências externas. Outra coisa que ajuda é cuidar do corpo. A ciência já mostrou que algumas atitudes simples podem reduzir as chances de experiências como a paralisia do sono. Evitar comer muito antes de dormir, por exemplo, facilita o descanso. Dormir de lado em vez de barriga para cima também pode ajudar, porque a posição de barriga para cima às vezes pressiona o peito e favorece essas sensações estranhas. E claro, manter um ambiente tranquilo, com pensamentos elevados antes de dormir, faz toda a diferença. Já experimentou ler algo inspirador ou ouvir uma música calma antes de deitar? Isso pode transformar a energia do seu quarto. Agora, vamos falar de um ponto importante: a curiosidade. Muitas pessoas, ao ouvirem falar de íncubos e súcubos, sentem vontade de saber mais, de explorar esses temas. E isso é natural. A curiosidade nos leva a aprender, a crescer. Mas no espiritismo, acreditamos que é preciso cuidado. Tentar invocar espíritos ou brincar com o desconhecido pode atrair energias que você não está preparado para lidar. É como abrir a porta de casa sem saber quem está do outro lado. Em vez de buscar essas entidades, o melhor é buscar conhecimento em fontes confiáveis, como livros espíritas ou centros espíritas, onde você pode aprender a se proteger e a entender o mundo espiritual de forma segura. E se você já passou por algo assim, talvez um sonho que parecia real demais, uma sensação de peso no peito, ou até uma presença que te deixou confuso, não se sinta sozinho.